Fala povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Nigiri Sekai. Eu sou a Bulma e nesse vídeo você vai conferir a nossa primeira análise de personagem. E a personagem escolhida foi a Nami de One Piece. Lembrando que nós fizemos um vídeo já com as mulheres mais populares do One Piece, é só você clicar aqui no cardzinho. Tem a Robin, tem outros personagens que eu não vou ficar spoilando, eu quero que você clique lá, assista e venha discutir com a gente. Então se liga só nesse vídeo que vai ter muita coisa legal sobre a Nami. A Nami, com a sua personalidade ácida e cativante, faz ela ser uma das mais queridas personagens do One Piece. Ela foi encontrada pela Bell-mère junto com a Nojiko lá numa ilha. Quando a Bell-mère estava fazendo uma missão para a marinha, ela encontra as duas perdidas. E na verdade elas nem são irmãs de sangue, né? Uma encontra com a outra e a Bell-mère as encontra nessa missão da marinha, abraça as meninas e fala: não vou deixar duas crianças aqui sozinhas nesse hospício, nesse lugar louco que ficou essa cidade depois dessa guerra toda. E as leva para casa. É aí que ela pede demissão da marinha, né, praticamente, para cuidar das duas meninas, da Nami e da Nojiko. Desde criança, a Nami sempre provou que ela tinha uma habilidade muito forte para desenho e para navegação. Tanto que ela se tornou a navegadora mais querida de todos aqui, né? Ela é a navegadora do Luffy e a sua previsão do clima só melhorou depois de um treinamento que ela teve. Mas desde pequena ela sempre demonstrou muita facilidade e habilidade nesse ponto. A infância da Nami foi muito alegre, né? Pela companhia que ela teve da Nojiko e da Bell-mère, na vila que ela foi criada, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, porque a Bell-mère não tinha muitas condições financeiras de dar tudo do bom e do melhor para as duas. E elas viviam praticamente à base de mingau e laranjas, né, pés de tangerinas. Até devido a esse fato, né, que tem uma lembrança aí da Nami e o Going Merry e o Sunny, eles levam, né, um pé de tangerina. Tem um apego muito forte e a gente vai explicar por quê. Em alguns momentos da sua infância, a Nami começa a perceber na cabecinha dela, né, de criança, que ela poderia ser um fardo para Bell-mère. Porque se não fosse pelas duas, né, pela Nami e pela Nojiko, talvez a Bell-mère ainda tivesse ficado na marinha, tivesse uma condição de vida muito melhor do que quando ela adotou as duas e resolveu cuidar delas, sendo praticamente a mãe delas. Então ela começa a ficar um pouco perturbada, fica meio distante, começa a tratar mal a Bell-mère e a Nojiko, mas tudo isso passa. Em um determinado momento, chega na ilha os piratas de Arlong, né? Esse é o arco que explica a trajetória da Nami, por que ela é assim. E esses piratas, né, logicamente, eles vão atrás de tesouro, riqueza, dinheiro. E o que acontece? O Arlong e seus piratas estavam já indo embora da ilha da Nami, quando eles olham lá na montanha e vê uma fumacinha saindo de uma casa. E o Arlong fala: espera que eu vou lá ver o que está acontecendo, porque esses moradores aqui estão escondendo alguém. E aí quando ele chega lá, na casa da Bell-mère, as crianças estão meio que escondidas, porque quando elas... E a Nojiko chega ao Nami e vê aquela situação por detrás do matinho lá. E a Bell-mère fala: olha, tá aqui o dinheiro, some, vai embora. Essa é uma das cenas mais tristes, talvez, e emocionantes da saga do One Piece, porque mostra muito sobre o verdadeiro amor que você tem por quem você cria, mesmo não sendo de sangue, o amor que você tem um pelo outro. E o Arlong exige, fala: não, se ele entra na casa, vê lá que tem uns pratos a mais, fala: não, aqui não mora só você. E ela dá o dinheiro equivalente, né, a quantia equivalente à Nami, à Nojiko, e para ela não tem. Mas tudo por quê? Porque ela fala que ela realmente é a mãe das meninas e que ela não se importa em morrer por isso, porque ela não vai negar que mesmo não tendo sangue, ela foi a mãe, ela deu amor e tudo mais para as meninas. E isso também molda a personalidade da Nami, porque o que acontece a partir daí? Infelizmente, a Bell-mère é assassinada, né, pelos piratas de Arlong, pelo próprio Arlong. Você imagina uma criança passar por esse trauma, ver a mãe sendo assassinada na sua frente, provando todo o amor que ela tinha pelas meninas. Isso foi um fator que moldou a personalidade da Nami.
em relação ao dinheiro, porque pensa só na cabecinha dela. O que elas tinham de menos? E era o fator que naquela época, naquele momento, era o fator decisivo. Era o dinheiro. Então elas não comiam bem porque a Bell-mère não tinha dinheiro. Ela perdeu a mãe porque o Arlong foi lá arrecadar dinheiro, elas não tinham dinheiro para dar. Então ela ficou muito capitalista, não é a palavra certa, mas ela ficou muito presa nisso. Ela ficou presa na questão do dinheiro. Então, se ela não tem o dinheiro, ela não pode cuidar das pessoas que ela ama. E ela vai perder essas pessoas. Tudo que a Nami via, que ela amava, foi destruído pelo dinheiro. Porque ela não tinha. Então, agora, nada mais justo do que, na cabeça dela, ela conseguir o máximo que ela pode para, primeiramente, recuperar a ilha que ela morava, né, com a família, dos piratas de Arlong. Então, ela passa a roubar, a fazer um monte de coisa, ela entra para os piratas para pegar uma parte ali dos tesouros que eles conquistavam, em troca da habilidade dela, né, de navegação, de desenho de mapas e tudo mais. Então ela vai com essa cabecinha, né, de criança sendo influenciada, né, por piratas e tudo mais, mas tudo por causa do dinheiro, que era isso que ela não tinha e que levou tudo dela. Com o passar dos anos, tantos anos de One Piece, a gente se esquece de que a Nami passou por tudo isso. E a gente a julga, né, falando, sua manipuladora, controladora, maquiavélica, sua capitalista e muquirana ao mesmo tempo. E a gente se esquece de tudo isso que ela passou. Então, sendo certo ou não, a gente tem que entender o passado dela e, né, até deixar passar algumas coisas assim, que a gente vê até isso na nossa vida, né? Fazendo uma comparação com a nossa vida real, a gente tem que levar muito em conta, lógico. O esforço sempre é válido para você mudar. Enfim, parando de fazer uma análise psicológica do negócio, vamos falar mais sobre a Nami. Outra coisa super importante sobre a Nami, mas que também passa despercebida, é a sua lealdade com o Luffy. Desde quando o Luffy salvou, né, a ilha lá dos piratas de Arlong, a Nami fez aquele pedido para ele. Ele salva a ilha e a partir dali ela tem uma lealdade extrema com o Luffy. E a gente também pode dizer que tem uma troca também do Luffy com ela, que ali é feita uma promessa, né, quando ela resolve se juntar à tripulação do Luffy, é feita uma promessa, o Luffy fala que nunca vai fazer a Nami chorar, e aí ela vai com ele, mas também tem essa troca mútua, os dois são muito leais um ao outro. E até tem algo muito sutil e você pode começar a perceber se você ainda não passou a perceber isso. Por exemplo, em uma situação em que a Nami tá passando ali por um sufoco e tem os outros personagens ali para o Luffy salvar, você pode perceber isso, ele vai primeiro na Nami, ele vai fazer de tudo para salvar a Nami. Porque os outros personagens, eles meio que se viram, né? Tem o Zoro lá, a Robin, e por mais, digamos assim, mais fracos que eles sejam do que o Luffy, mas a Nami ali é meio que ele tem um carinho a mais especial por ela. E nunca ficou claro se é um amor fraterno, se é um amor de outros olhos, mas a opinião aqui do canal é que realmente eles são companheiros de tripulação e um amor fraterno que um nutre pelo outro. Algo divertido sobre a Nami é que ela faz parte do trio medroso, é formado por ela, pelo Sop e pelo Chopper. Mas quando precisa, ela realmente dá a cara a tapa, entrega tudo de si para ter o final, né, vencedor e conseguir sair daquela situação. Por exemplo, o que aconteceu lá em Wano, quando a Nami se recusa a falar que o Luffy nunca seria o rei dos piratas, ela escolhe a morte do que ter que falar isso. Quer alguém mais leal, né, do que isso? Prefere morrer do que falar que o seu capitão nunca será o rei dos piratas? E além disso, né, ela tem tanta lealdade assim, e além disso ela enfrenta personagens que você pensa que fala, por exemplo, o Sanji, quando ele tá tendo dificuldades em lutar, ela vai lá e fala, deixa comigo que eu resolvo essa parada aqui, quando o Sanji tá lutando com a Califa. Ela vai lá e resolve a situação. São situações que, além de provar a lealdade dela, também provam que ela não é qualquer uma, que você não pode menosprezar as suas habilidades de luta, porque realmente ela é muito boa, principalmente após o treinamento que ela teve lá em Westeria, com aquele velhinho, mestre dos magos do clima.
Ela passou por um treinamento lá no hiato, digamos assim, de 2 anos. E lá ela ficou muito boa em detectar o clima, em saber as alterações simplesmente por uma brisa que passa ali do lado dela. Só de sentir a temperatura, a velocidade do vento, ela já sabe prever o clima, o que vai acontecer dali para frente. E se Luffy não tivesse escolhido salvar a Nami e salvar a ilha, ele não teria uma navegadora no seu bando tão boa quanto ela. Porque, na verdade, ali ela é a única, dentre os principais, digamos assim, apesar de todos serem principais, mas ela é uma das únicas que consegue prever, conseguir pôr o Thousand Sunny e o Going Merry, né, finado Going Merry, à prova de todos os climas que eles enfrentaram e também os caminhos que eles percorreram. Porque se não fosse a Nami, eles nunca teriam ido para Skypiea ou para a Ilha dos Tritões e tudo mais. Então, a Nami tem o seu mérito nisso também. E mesmo com as suas habilidades mais reforçadas, sua inteligência, sua capacidade de navegação e tudo mais, ela ainda faz parte do trio medroso. E é muito claro isso em toda a saga e ao mesmo tempo é divertido, porque se for para dar cara a tapa, ela vai com um pouco assim de medo, ela tenta fugir, mas se precisar ela vai e isso é muito legal nela. Um dos arcos mais legais da Nami que ela aparece foi em Holy Cake, onde ela se tornou uma personagem extremamente importante e sem ela todo aquele plano maluco não teria dado certo. Então, mais um ponto positivo para Nami, porque ela merece essa posição de destaque que ela tem hoje, graças a tudo isso que a gente falou. Finalizando o nosso vídeo, a gente pode dizer realmente que a Nami tem uma personalidade ácida, mandona, reclamona, muquirana e tudo mais, mas ela tem um coração enorme e ela faz de tudo, ou faria de tudo, para proteger quem ela ama, e inclusive seu capitão e toda a sua tripulação. Lembrando que a sua tripulação é a sua família e ela não vai medir esforços para defendê-los de qualquer ameaça, qualquer perigo. E aí, você gostou da nossa análise sobre a Nami? Escolha o personagem de One Piece pra gente falar, ou também de outros animes. Inscreva-se no nosso canal e curta a nossa página lá no Instagram, @canal Nigri Sekai. Até o próximo vídeo. Tchau!